Voltamos com o Papo Aberto para abordar uma realidade muito importante de ser dita: o desaparecimento de crianças e adolescentes. Segundo a estatística, gente, a cada 11 minutos, pelo menos uma pessoa desaparece no Brasil. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a presidente da ABCD, Mães da Sé, Ivanise Espiridião. Seja bem-vindo, Ivanise. Obrigada, querido. Obrigada. Estou feliz de receber você aqui para falar de um assunto que não deixa a gente muito feliz, não é? Mas a sua presença aqui é uma felicidade para nós. E antes de qualquer pergunta ligada diretamente à ABCD, eu gostaria de saber por que você se envolveu com esse trabalho para termos o ponto de partida, como ponto de partida, um pouquinho de conhecimento a respeito da sua vida. Esse trabalho nasceu há 18 anos atrás, a partir do desaparecimento da minha filha. Então, a sua filha desapareceu? Minha filha desapareceu. Ela tinha quantos anos quando isso aconteceu? Ela desapareceu no dia 23 de dezembro de 95, com 13 anos. As vésperas do Natal, praticamente. As vésperas do Natal. E já não era assim, tão criancinha, não é? Não, ela já era uma adolescente de 13 anos. Desapareceu a 120 metros de distância da nossa casa, onde morávamos na região oeste, no bairro de Pirituba. Ela saiu para ir à casa de uma coleguinha da escola que fazia aniversário naquele dia, só que não tinha festa, ela foi só dar um abraço na amiga. E foi acompanhada de uma outra colega. Foram lá, cumprimentaram a amiga e voltaram. No caminho, elas se separaram, cada uma seguiu em direção à sua casa. E foi nesse trajeto que ela desapareceu. A 120 metros de distância da sua casa. Metros, não dá mais do que 120 metros. Da sua casa, você consegue ver praticamente o ponto onde ela... Eu não moro mais nessa casa, porque chegou um ponto em que, da minha cozinha, do vitrô da minha cozinha, dava para ver de onde a minha filha desapareceu. E aí, se eu não mudasse daquela casa, eu acho que eu teria enlouquecido. Porque cada vez que eu olhava para aquele local, eu lembrava que foi dali que a minha filha desapareceu. E aí eu me mudei daquela casa. E esse dado está correto, que eu acabei de citar, é o número de pessoas que desaparecem no Brasil. A cada 11 minutos tem praticamente uma pessoa desaparecendo? Olha, esse número, a gente não pode falar que ele é exato, né? São estimativas, porque, infelizmente, nós não temos uma estatística verídica que fale quantas pessoas desaparecem no Brasil por ano. Então, o que se tem de registro não corresponde ao total dos desaparecidos. Não. A primeira e única vez em que foi feita uma pesquisa a nível nacional foi em 1999, quando o Movimento Nacional de Direitos Humanos, em parceria com a Universidade Federal de Brasília, fez uma pesquisa a nível de Brasil e, naquele ano, eles detectaram 204 mil pessoas desaparecidas. É muita coisa. E desse total, 40 mil eram crianças e adolescentes. Então, eu acredito que esse número hoje ele possa ser até maior, porque em 1999 nós tínhamos uma população aproximada de 190 milhões de brasileiros. Hoje nós temos 200 milhões de brasileiros. E as pessoas continuam desaparecendo. Só no estado de São Paulo, nós temos cerca de 20 mil pessoas que desaparecem por ano. 20 mil pessoas desaparecem por ano só no estado de São Paulo. Essa estimativa no Brasil você também tem? No Brasil, a gente tem uma estimativa, se fala que desaparece no Brasil aproximadamente 200 mil pessoas. Mas se há 15 anos atrás foi detectado 204 mil pessoas e a população brasileira aumentou, esse número
também pode ser maior. Então, nós falamos de estima-se que desaparece por ano no Brasil cerca de 200 mil pessoas e que desse total, 40 mil são crianças e adolescentes. A ABCD também é conhecida como Mães da Sé, não é isso? Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, quando eu comecei esse trabalho, ele nasceu assim do acaso, né? Eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande em Deus e durante 3 meses eu procurei a minha filha sozinha, porque naquela ocasião não se falava sobre desaparecidos, nem os meios de comunicação falavam sobre pessoas desaparecidas. E um dia, num momento de muito desespero, eu pedi que Deus me mostrasse uma forma de eu poder esperar até a hora que Ele achasse que eu estava preparada para encontrar minha filha viva ou morta. Porque eu já não aguentava mais. Eu ia aos IMLs todos os dias, aos hospitais, e aquilo foi me desgastando fisicamente e psicologicamente. E aí um dia uma colega de faculdade me ligou e falou de uma instituição que tinha no Rio, que ajudava mães a encontrar seus filhos. E aí cadastrei minha filha nessa instituição. Passado umas 3 semanas, eu fui chamada para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez. Como ela faz em todas as suas novelas, ela aborda um problema social. E nessa novela, ela falava sobre pessoas desaparecidas. E aí, durante os capítulos da novela, ela colocava depoimentos de mães que tinham filhos desaparecidos. E aí eu fui participar da novela, gravei a novela num sábado, na quinta-feira foi ao ar o meu apelo e não veio nenhuma notícia da minha filha. Na sexta-feira, eu estava me programando para ir para a faculdade quando me ligou 2 jornalistas de 2 grandes jornais de circulações, me perguntando como foi que eu fui parar naquela novela. E aí eu expliquei. Quando eu fui gravar a novela, eu conheci um grupo de mães que chamava-se As Mães da Cinelândia. Eram mães que se reuniam todas as segundas-feiras nas escadarias da Cinelândia. E eu perguntei àquelas mães como foi que elas se organizaram. E aí elas falaram que elas se conheceram no Centro Brasileiro, né, que era a entidade que cadastrava as crianças, certo. E que elas se resolveram se reunir e criar um movimento que já existia há 3 anos. E aí eu vim para São Paulo sem nenhuma pretensão, gravei a novela, e quando eu dei a entrevista para esses jornais, eu falei, assim, com muita revolta do descaso, do abandono do Estado, né, de não dar para as famílias de desaparecidos nenhum tipo de amparo legal. E aí, no final da minha entrevista, eu falei que eu gostaria que outras pessoas, que assim como eu, estivessem passando pelo mesmo problema e que quisessem me ligar, deixei o meu telefone à disposição. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar por volta das 8 horas da manhã e ele não parou mais até hoje. E as pessoas me perguntavam onde e quando me encontrar. E eu sempre via a Praça da Sé como um palco de grandes atos e reivindicação da sociedade civil. Né? Porque a maioria das manifestações da sociedade civil se dá na Praça da Sé. Certo. E aí veio na minha cabeça, as mães lá, né, da Cinelândia ficam nas escadarias da Cinelândia. Então, por que não me encontrar com essas pessoas no marco inicial de São Paulo, que é a Praça da Sé? E aí marquei com aquelas pessoas de me encontrar com elas nas escadarias da Catedral da Sé.
E é por isso que as pessoas nos chamam de Mães da Sé. As Mães da Sé. Não fomos nós que nos intitulamos com esse nome. Mas receberam. Foi a própria sociedade e os veículos de comunicação que deram esse nome para nós, pelo fato de ficarmos nas escadarias da Catedral da Sé. No começo, a gente ficava todos os domingos. Hoje, ficamos a cada 15 dias, com fotos e cartazes dos nossos filhos desaparecidos, como forma de chamar a atenção da sociedade e das autoridades em relação à problemática. Vanise, e quantas crianças esse grupo já conseguiu encontrar? Olha, querido, a gente trabalha com pessoas desaparecidas, né? Em 18 anos de fundação, em 31 de março, quando a gente fez 18 anos, eu fiz um levantamento e nós tínhamos um saldo positivo de 3.937 pessoas. Vocês conseguiram encontrar com vida e 215 óbitos. Então, graças a Deus, muito mais vida do que óbito, sim, né? Nós temos um total de 4.152 casos resolvidos. Então, quem tem um ente querido desaparecido não deve perder a esperança de nenhum, encontrá-lo. de jeito nenhum. Porque eu sei que o coração não se acomoda nisso, com a ideia da morte. Né? Porque a dúvida, eu acredito que ela não deve dar sossego para quem perdeu um ente querido. Mas a tentação de acreditar na morte, a tentação de, pelo cansaço, também deixar isso para lá, também não deve deixar a pessoa de lado. Ela deve estar sendo constantemente tentada a isso. E esse número que você acabou de trazer, traz esperança consigo, né? E assim, a cada pessoa que eu consigo encontrar, a minha esperança se renova 1000%. Eu estava contando para a sua produtora, o ano passado, eu consegui encontrar um rapaz que a mãe procurava por ele há 29 anos. 29 anos? 29 anos. E eu fiz o reencontro lá no escritório das Mães da Sé. E a hora que eu vi aquela mãe, a hora que eu entreguei aquele filho para aquela mãe, que ela grudou naquele rapaz de quase 2 metros de altura, parecia que ela não queria mais soltá-lo. Naquele dia, a minha esperança aumentou 1000%. Porque eu falei, meu Deus, se eu conseguir devolver esse filho para essa mãe, depois de 29 anos depois, o Senhor vai devolver a minha filha para mim. Eu acredito que o Senhor só está me preparando para esse dia. Eu acredito. Então, cada pessoa que a gente encontra é uma nova esperança que... Nesse caso específico, Vanise, eu vou estender a pergunta já, mas como que esse moço desapareceu? Essa mãe, ela teve essa criança adolescente. Ela teve essa criança com 16 anos. E aí, naquela época, ela trabalhava em casa de família e deixava o menino com um casal durante a semana e só pegava o menino no sábado, porque antigamente as domésticas dormiam, na sua grande maioria dormiam no emprego e só voltavam para casa no final de semana. E aí, num desses finais de semana, quando ela foi buscar o menino, o casal tinha mudado e ele foi embora e ela não conseguiu o endereço desse casal e levou o filho para eles. Então, durante 29 anos, essa mãe procurou esse filho. E aí, um dia, eu estava na Praça da Sé e o esposo dela me procurou. E disse, minha esposa procura pelo filho mais velho dela há 29 anos. Como que a gente faz para a senhora ajudar ela? Aí eu tirei um cartãozinho da bolsa, dei para ele, falei para ele, o senhor me procura amanhã, que aí a gente vai ajudar o senhor. Aí ele veio, me procurou, eu pedi que ele trouxesse
a certidão de nascimento do menino. Ele disse que ia ter a segunda via, porque a mãe não tinha, porque o casal levou. Mas ela sabia onde ela registrou o filho, trouxe essa certidão de nascimento dele, e aí com os dados dele, eu tenho algumas pessoas que me ajudam anonimamente, e aí eu passei os dados para uma pessoa e ela, no dia seguinte, ela já me deu o endereço e o telefone dele. Olha, meu Deus. E aí eu liguei primeiro para ele. Depois eu liguei para a mãe, pedi que ele viesse passar com a nossa psicóloga e com a nossa assistente social. Depois eu chamei a mãe para preparar, né, essa mãe, porque de repente essa mãe podia ter algum tipo de problema de saúde. Pode infartar na hora, emoção muito grande, então, né? A gente tem todo um cuidado. E aí marcamos um dia que fosse bom para os dois. E foi um dia, assim, inesquecível. Foi dia 29 de julho de 2013. Ivanise, em geral, qual é o motivo de desaparecimento de crianças e adolescentes? O principal. Olha, o principal motivo do desaparecimento de criança e adolescente, a grande maioria, cerca de 70%, são fugas do lar. As crianças mesmo fogem. A criança que foge de casa, ela foge de um conflito familiar. Ela está fugindo de algum tipo de violência, seja violência doméstica, violência sexual, uma violência psíquica, entendeu? Então, essa fuga nada mais é do que uma forma de chamar a atenção dos pais. E aí, como é que nós fazemos para que essa fuga não seja reincidente? Nós temos psicólogos, temos assistentes sociais que fazem um acompanhamento de reintegração familiar. Porque a criança na rua, ela aprende uma série de coisas indevidas. Ela aprende a lei da sobrevivência, lá ela tem liberdade, lá ela tem o famoso pai de rua que a protege, mas também a explora. Então, a gente tem todo esse cuidado. O ano passado, a gente executou um projeto que chamava Acolher. Nós, no final do projeto, a gente fez uma avaliação, nós conseguimos diminuir o índice de reincidência de fuga 18%. Porque as técnicas iam até a casa da família, fazer visita familiar, fazia o acompanhamento não só com a criança, mas também com a mãe. Porque o problema não é a criança, o problema é a família. Então, vamos começar por onde originou aquela fuga. Por que aquela criança foge tanto de casa? Alguma coisa de errado existe no seio familiar. Agora, os outros 30% são crianças que são usadas para fins criminosos, para a adoção ilegal, para o tráfico humano, exploração sexual, tráfico de órgão, entendeu? Certo. Para quem tem filhos pequenos e adolescentes, com base na experiência que você tem e aproveitando esta oportunidade, qual é o conselho que, como mãe, você dá? Você está falando agora com pessoas que têm filhos abaixo de 14 anos. Qual é o seu conselho para esses pais? Olha, o conselho que eu dou para esses pais é que, antes de ser pai, ele seja amigo do seu filho. Porque muitas vezes a criança foge de casa porque ela está sofrendo bullying na escola. Às vezes, então, nem é diretamente dentro de casa o problema. Não, às vezes o problema está fora do seio familiar. Às vezes ela tá a criança está sofrendo de bullying na escola, ela está sendo ameaçada na escola por um coleguinha, está começando a ser viciada
aliciada na porta da escola pelo traficante. Só que ela não tem liberdade de falar isso para os pais. Ela não tem esse diálogo aberto, entendeu? Às vezes a menina está sendo molestada pelo padrasto e a mãe não sabe. A mãe não sabe. Ela foge porque o padrasto faz ameaças a ela. Então, é muito importante que os pais conversem muito com seus filhos. Procure saber quem são os amigos do seu filho. Ah, pai, ou mãe, eu vou no shopping com meu amigo. Quem é esse amigo? Procure saber quem é esse amigo, quem são os pais dessa criança. Fale com seu filho, porque a criança hoje ela é muito inteligente. Ensine o seu filho, desde cedo, a memorizar o número de telefone, o seu nome, o nome do pai, o nome da mãe, porque se ele se perde, fica fácil do policial que o encontrar. Estabelecer contato com a família. Estabelecer contato com a família. É adolescente, você não vai criar um adolescente dentro de casa. Quer ir ao shopping? Tá. Deixe-o sair acompanhado sempre de alguém da sua confiança. Procure comprar um celular baratinho, mas que você possa tá tendo contato. Demorou, era para chegar 10 horas, deu 10h05, não chegou? Liga no celular, aonde você está. Já se passou 5 minutos do horário de você chegar. Entendeu? Então, você tem que dar liberdade, mas tem que ser uma liberdade vigiada. Porque hoje os adolescentes de 13, 14 anos, eles se acham... Eles têm a liberdade absoluta, eles querem liberdade de adulto, né? Eles querem liberdade absoluta. Então, são coisas muito simples que você pode evitar que o seu filho desapareça. E quando o filho desapareceu, não é? Então, você acabou de dar um exemplo concreto. Tinha horário para voltar, era para estar em casa às 10 horas. Não levou o celular. Não foi com gente de confiança. 11 horas ainda não chegou. Bom, ainda dá para se tolerar, porque esse tipo de atraso acontece. Meia-noite não chegou. 1h da manhã não chegou. Aí já é uma coisa bem mais séria. Sim, aí você... Não é? O que essa pessoa deve fazer? A primeira coisa porque o que é o desaparecimento? Ele é exatamente isso que você citou. Ele é a quebra da rotina de qualquer pessoa. Porque todos nós temos uma rotina diária. A partir do momento em que se quebrou aquela rotina, alguma coisa de errado aconteceu. Então, a primeira providência que você tem que tomar é procurar o seu filho, ligar para os amigos que você tem contato, para alguns vizinhos, para saber se ele viu o seu filho em algum local. Você começou a fazer as primeiras buscas, nas primeiras horas, você não achou? Você vai à delegacia e registra uma queixa de desaparecimento. Se o delegado falar para você, volte daqui a 24 horas, você olha lá no quadro de funcionários que está o nome do delegado e anota o nome daquele delegado e vai na corregedoria e faz uma denúncia de crime de prevaricação. Porque nós não temos que esperar 24, 48, não temos que esperar tempo nenhum. Ninguém vai a uma delegacia registrar uma queixa de desaparecimento porque gosta de ir à delegacia. Por falta do que fazer. Né? E se tratando de criança e adolescente, nós temos uma legislação federal, que é a Lei 11.259, que é a Lei de Busca Imediata. A lei é bem clara quando ela diz que a autoridade policial que atender a ocorrência de criança e adolescente, ela tem que fazer a ocorrência e começar as buscas imediatamente. Porque as primeiras horas são primordiais. Né?
Nas primeiras horas, você pode evitar que essa criança saia do seu estado, do seu país de origem. Você pode evitar o estupro seguido de morte. Você pode evitar uma série de coisas. Então, além disso, a autoridade policial ainda tem que acionar polícia rodoviária, polícia federal, os aeroportos, os portos, terminais de ônibus interestaduais, intermunicipais, que é para bloquear a possível saída desta criança por essas vias. Entendeu? Aqui em São Paulo, agora, o Ministério Público está obrigando a aplicabilidade dessa lei, porque ela não era cumprida. Então, o Ministério Público está obrigando que essa lei seja cumprida na sua totalidade. Tá certo. Ivanise, os seus contatos estão na tela, então não vou insistir para que você os coloque à disposição, pelo que você já falou aqui para a gente. É um grupo aberto a ajudar quem precisa, Sim. não é? Então, os contatos estão na tela para você que conhece alguém que precisa desta ajuda ou para você que precisa desta ajuda. Chegou ao final nosso momento de entrevista, mas eu gostaria apenas de perguntar como é que a gente pode fazer para ajudar vocês. Quem quer ajudar este trabalho, concretamente, de uma maneira resumida, como pode fazer? Pode entrar no nosso site, que é o mãesdacé.org.br, ou nos ligar no telefone 011 3337 3331. Hoje eu quero terminar o programa mostrando, nós começamos hoje uma campanha distribuindo figurinhas aproveitando o gancho da Copa. Aí nós estamos fazendo uma campanha figurinhas de crianças desaparecidas. E aí você pode, e o nosso, a nossa ideia é distribuir para a população gratuitamente essas figurinhas, certo. Entendeu? E com uma tomada aqui, as figurinhas que estão faltando. As figurinhas que estão faltando, né? E nós precisamos que a sociedade observe bem esses rostinhos, e ajude a encontrar as nossas crianças, ajude a completar um álbum de família. Tá certo. Tá? Minha querida, nós só podemos pedir que Deus abençoe você. Olha, que Deus te abençoe. E hoje eu quero, me unir a você, saber, em oração, para que aquilo que você está fazendo por tantas famílias se realize também na sua. Eu creio. Você encontra a sua família. Eu creio que o Senhor está apenas preparando o meu coração de mãe, e que a minha filha, ela já vive em cada uma dessas pessoas que eu devolvi para suas famílias. Amém. E é isso que tem me mantido viva. Esse trabalho, eu creio que foi a forma que Deus me deu para me manter de pé. Porque se eu não tivesse uma filha desaparecida, por que eu iria me envolver num projeto desse? É verdade. Tão difícil. Transformou uma dor numa missão. Sim. Na salvação de tantas famílias. Sim. Parabéns, Deus te abençoe. Amém, viu? Que Deus te abençoe também. Obrigada, viu? O programa está terminando, mas você não pode deixar de ajudar essa causa. Entra no site. Lá você vai encontrar todas as informações sobre as Mães da Sé. www.mãesdacé.org.br. Obrigado pela sua companhia, espero por você na nossa próxima segunda-feira e Deus abençoe o seu fim de noite. Terminamos com alegria, sabendo que esse momento que nós estamos vivendo aqui opera em favor de muitas famílias. Dói no coração tratar desta realidade, mas é uma verdade que nos liberta, não é? Então convido você a colocar nas suas orações hoje a Ivanise e tantas famílias que padecem pela falta dos seus filhos queridos. Deus abençoe você e até segunda-feira, se Deus quiser.